O que pai e mãe interferem no relacionamento? Existe essa conexão? Totalmente. Inclusive, às vezes a gente procura, né, na relação a figura da nossa mãe ou do nosso pai. Porque é o que nos falta, às vezes. O que me faltou lá na minha infância, eu busco no outro. Dentro da constelação, a gente lida com quando a gente não consegue cortar os vínculos. Então, se eu ainda tô apegada ao meu pai, possivelmente eu vá procurar pessoas iguais a ele para me relacionar. E isso tudo é inconscientemente. Então, por isso que, enquanto a gente não olha para a relação dos nossos pais, ou se a gente deixa de lado algumas questões mal resolvidas, a gente pode sim reverberar isso nas nossas relações. Isso tudo, quando a gente para observar, a gente começa a identificar semelhanças. É quando a gente começa a seguir padrões de pessoas iguais. Sempre, aí a gente termina o relacionamento e vai lá e atrai uma pessoa que age da mesma forma com os nossos pais. Tem uma história também que às vezes você precisa cortar o seu cordão umbilical com a mãe, né? Porque muitas vezes o homem, ele não consegue ir a fundo no relacionamento porque ele tá ainda vinculado com a mãe, se sente responsável. Às vezes tem casos que se tornou o pai da família, né? Sei lá, o pai dele faleceu e ele acabou agindo como se fosse o responsável pela família. Daí, quando ele vai pro relacionamento, ele se sente em dívida com a mãe e não consegue, às vezes, estar ali num casamento entregue porque tem esse vínculo muito grande com a mãe ainda, né? Sim, isso acontece porque a gente toma um lugar que não é nosso. Então, quando o homem, ele assume esse papel, ele geralmente assume o papel de marido da mãe. Ele não é mais o filho. Então, quando ele vai casar e estar no relacionamento, ele ainda continua casado com a mãe. Então, é impossível que ele consiga construir uma relação feliz e duradoura com uma outra mulher, sendo que ele ainda tá casado com aquela mãe. Ele não vai conseguir prosperar nessa relação enquanto não cortar o cordão umbilical. E ele entender o lugar dele como filho e deixar o que é de responsabilidade da mãe com ela e ele seguir apenas com a parte dele, que é ser filho. Então, isso é um desafio muitas vezes, porque é algo que se foi construído desde a infância, da adolescência, uma vida inteira, né? Mas é importantíssimo para que ele consiga seguir a vida dele adiante e ter os relacionamentos dele como adulto e não mais como marido da mãe e tomar apenas o lugar dele. Tem até viralizado chás revelação de menino ou menina, né? Que a mãe invade ali e toma o lugar da esposa, né? Isso é um exemplo clássico, né? Às vezes a gente acha que isso é muito distante, isso não existe muito, né? E, tipo, a hora que descobre aí, ela vai lá e toma realmente o espaço da grávida, né? Então, realmente acontece bastante. E quando é ausente, tipo, o pai é ausente, o que isso pode interferir, tanto para o homem quanto para a mulher, assim? E a ausência paterna, que é muito comum no Brasil, ela pode gerar algum tipo de dano, assim, ou ação inconsciente desse filho que não teve a presença paterna? Com certeza, tem danos, mas são reversíveis. Quando a gente cresce sem a figura masculina, o pai, o que ele representa? Ele representa a ação, a força daquele filho ir para a vida. Quando a gente não tem essa presença, né, no nosso desenvolvimento durante a infância, às vezes isso nos falta quando somos adultos. Então, às vezes a gente tem todo o amor, o sentimento que vem da mãe, a nutrição, mas falta a ação. Então, a gente tem a vontade e não consegue colocar aqueles sonhos e desejos no mundo. Por quê? Porque falta essa força masculina. E tá tudo bem, a gente consegue reverter isso. Só que a gente precisa tomar conhecimento dessa falta e tomar a força do pai. Independente de quem tenha sido esse pai, ele foi o responsável pela nossa vida. Então a gente sempre tem que ser grato, tanto à nossa mãe quanto ao nosso pai. E para o homem também tem um impacto bem grande, porque o homem, ele aprende a ser homem com outro homem, dentro da visão sistêmica. Então, quando ele não tem a figura masculina, ele precisa de alguma referência para conseguir se tornar esse homem, né, responsável depois de adulto. E isso também vai reverberar nas relações, vai reverberar na vida profissional, enquanto ele não olhar para isso. Tudo é reversível, mas são os impactos que isso causa quando a gente não tem essa referência masculina. E às vezes também tem, mas tem uma referência negativa, né? Que também é muito comum. Às vezes bebe muito, trai a mãe, o filho fica vendo, ausente, ou não dá carinho, não sabe conversar, não tem momento de qualidade também. Isso também, né? Não sei o que é pior, se é não ter ou ter presente e ser uma referência ruim.
também é bem comum, né? Sim, às vezes pode ser até pior, porque daí a gente vai rejeitar esse pai. Se a gente não conhece ele, se ele seja porque ele faleceu ou porque ele nunca esteve ali, às vezes a gente lida de uma forma mais calma, mais tranquila, né? Dependendo de como a mãe lidou com isso também e nos passou essa informação. Quando a gente tem uma referência negativa, a gente traz um sentimento de rejeição, de dor, e isso pode agravar ainda mais todas essas consequências que eu trouxe. Porque se a gente rejeita 50% de nós, né? Se a gente rejeita o pai, a gente tá rejeitando 50% da nossa existência. Aí imagina o impacto na nossa vida quando a gente age dessa forma. Por isso que às vezes é muito difícil também entender essa colocação da visão sistêmica de que a gente tem que tomar o pai, indiferente de quem ele tenha sido, porque ele nos deu o bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa vida. Independente de quem ele tenha sido, da figura que ele tenha sido para nós, sem ele a gente nem existiria. Então é ser grato, conseguir colocar esse lugar de perdão dentro do nosso coração, porque o perdão sempre é para nós, né? E não para o outro. Pra gente conseguir ter espaço, criar espaço pra gente criar a nossa vida, criar a nossa história com base na vida que nos foi dada. A visão sistêmica, ela traz para nós esse centramento, sabe? E esse entendimento do que é o valor da vida, como que a gente pode seguir nossa vida e quem é a pessoa mais importante que a gente tem que olhar é para nós mesmos. E a constelação sistêmica, ela tá muito alinhada com o Tantra. Inclusive, o campo que a gente acessa é o mesmo. Dentro do Tantra, quando a gente tá meditando, recebendo massagem, a gente tá trabalhando com o campo, o nosso campo, nosso sistema. Então, são, lógico, técnicas diferentes, né? Mas que elas acessam o mesmo campo de informação. É incrível, né? Só que um é uma terapia corporal e a outra a gente tem um processo, né? De compreensão, de abrir o campo e olhar para aquelas informações que se apresentam para determinadas questões, né, e temas. No Tantra, não. A gente abre o campo e as informações que se colocam à disposição. Então, é correto dizer que o Tantra, ele tá muito mais relacionado à espiritualidade, a autoconhecimento do que a sexo, propriamente dito? Totalmente. O sexo é um pequeno grão, assim, ó, dentro do universo que o Tantra trabalha. A massagem tântrica, ela é mais para quem quer trabalhar com isso ou casais normais que querem trazer uma novidade ali pro relacionamento também podem aprender? É para todo mundo. É para quem quer trabalhar com isso. Inclusive no curso Toque Divino a gente ensina, né? Quem já trabalha com massagem pode sim incluir isso no seu portfólio, porque a gente ensina todas as manobras, a gente também traz questões de ambiente, de como preparar. Então a gente realmente se preocupou com isso, para que pessoas que queiram trabalhar tenham acesso a todas as informações necessárias, né? Desde biossegurança até mesmo o ambiente, o cheiro, o perfume, as manobras, tá tudo ali. E o mínimo de uma massagem é R$390. E assim, a gente tá falando no mínimo, mas um profissional que já tá bem desenvolvido, estruturado, já tá cobrando aí 590, 690, 790, 890 e assim por diante. Tu faz 2 atendimentos, 3 atendimentos por dia se tiver energia, porque tem uma troca energética bem grande. Imagina, isso daí dá, às vezes, mais de R$1.000 de lucro num dia só, né? Então, é realmente uma área muito próspera que pode começar como uma segunda fonte de renda, depois evoluindo para uma nova fonte de renda, né? Sim. Você pode atender só num estado, como vários colegas meus terapeutas fazem, mas você pode atender em outros estados, como Rio, Brasília, São Paulo, onde você quiser. Você consegue se organizar para atender em qualquer lugar do Brasil. Para casais, a massagem é ótima, porque ela, de novo, ela eleva o patamar da relação, né? Então, tu vai explorar um universo que até então a gente conhece só aquela caixinha, né? Como que a gente aprendeu a se relacionar, a fazer sexo, né? E o Tantra, ele ensina como fazer amor, como transcender essa relação. Como o curso online, dá pra ver de casal, né? Compra ali um acesso e consegue ser o Netflix do casal feliz ali, treinar juntos os dois aprendendo, né? Exatamente. Esse é um grande benefício, né, do curso. Por ele ser online, tu pode assistir várias vezes
Filhos. Tu pode assistir com o teu parceiro e aprender juntos. Então, isso já linka lá com sair da monotonia, né? De fazer coisas diferentes, de trabalhar a conquista diária, sair da rotina. Então, o curso, ele é fantástico, incrível para o casal investir em conhecimento, na troca e ainda, imagina, ganhando um novo nível de prazer para ambos. Se você está acompanhando o podcast Mente Expandida e está interessado em aprender massagem tântrica, eu tenho um presente para você. A Devadaia liberou 10% de desconto com o cupom Mente Expandida. Você vai entrar lá no site, o curso já tá barato, tá? Às vezes vai fazer um curso presencial de Tantra e é 2, 3 mil reais, né? O curso custa 10 vezes menos. E outra coisa que também, o curso da Deva, lá da Escola Brasileira de Tantra, ele ensina os dois. Não é, tem que comprar um e o outro, depois você compra o outro. Não, já tá tudo incluso. Tanto para você fazer na sua parceira ou no seu parceiro, quanto você se auto-aplicar uma massagem tântrica. Porque o autotoque, principalmente para os homens, não é um movimento só. São vários movimentos que você vai fazer no seu corpo. Então aproveita, 10% de desconto, cupom Mente Expandida. É um investimento que você vai fazer, um ótimo presente para você presentear sua parceira, trazer novidade pro relacionamento, ou até se você trabalha já na parte de massoterapia, incluir também isso, porque uma dúvida comum, massagem tântrica é obrigada a dar final feliz? Não, nem existe final feliz na massagem tântrica. Isso é importante você esclarecer, porque o pessoal realmente dissocia, que é uma coisa séria, né? É, que tem, né, alguns casos, infelizmente, da visão deturpada da massagem, né? Mas a massagem num profissional sério que atende com a terapia tântrica não tem final feliz, gente. É as manobras, o profissional de roupa o tempo inteiro. Existe um protocolo que a gente ensina do curso, do início, meio e fim da massagem, a partir da integração, onde o interagente, né, o cliente, ele integra todas as sensações, onde ele fica ali em estado meditativo. E esse é o final feliz, é entender e integrar tudo que ele vivenciou, toda aquela energia, e depois ele sair de lá renovado, outra pessoa, porque é o que acontece quando a gente faz uma massagem tântrica. Perfeito. Lembrando, você que está interessado em aprender massagem tântrica, um curso completo online com modelos reais, ministrado pela Devadaia, da Escola Brasileira de Tantra, o link de inscrição está aqui embaixo e você tem 10% de desconto com o cupom Mente Expandida. Eu já vi o curso, sou aluno da escola, ó. O curso tá incrível, toque divino, o link tá aqui na descrição. Você vai ter 7 dias de garantia ainda, curso com modelos reais, suporte para dúvidas, que você vai ter ali contato com a Deva, né? Você tem total esclarecimento de dúvida. Enfim, aproveite que o preço tá, ó, maravilhoso. Você viu ali, né? Um atendimento só que você faça já paga o valor do curso todo, né? Se você tá sofrendo com ejaculação precoce, eu quero te também deixar aqui uma aula gratuita sobre o método APM, que é o meu método de reversão natural da ejaculação precoce, com exercícios científicos. Porque muita gente realmente faz coisas erradas, né? Desvia pensamento, usa gel, compra o chá milagroso do, sei lá, que lá do cavalo, um monte de besteira que não funciona. Muitas vezes até toma antidepressivo com orientação médica, mas esse antidepressivo ele vai maquiar essa falta de controle, não vai resolver. O que resolve mesmo, se tá tudo bem com a sua saúde, se tu não tá com problema de pressão, não tá com diabetes, você provavelmente está sofrendo de disfunção erétil psicológica. Então, exercícios de recondicionamento da resposta sexual. Você sabia que os homens, eles têm vergonha disso e demoram até 8, 10 anos para procurar ajuda para resolver a ejaculação precoce. E muitos só procuram ajuda quando o relacionamento acabou. Então, tem exercício de ansiedade, exercício de recondicionamento dessa resposta para você treinar o seu corpo a degustar a sexualidade, exercícios mentais que também são super importantes. A gente sabe que uma disfunção erétil acaba agravando aí a questão da autoconfiança e o psicológico do cara fica muito agravado. Se você tá sofrendo com isso, para de sofrer. O tratamento é super gostoso de fazer. Você vai aprender a manter sua excitação alta sem perder o controle para ejaculação. Você vai identificar o ponto de inevitabilidade ejaculatória, que passando desse limite nenhum homem controla, então a gente vai ficar embaixo, né? E é exercício para você surfar essa onda abaixo ali sem perder o controle. Também tem desconto. O cupom Mente Expandida vai ativar 10% de desconto nesse tratamento, que também já tá super barato. Um tratamento presencial numa clínica aí, 3, 4 mil reais. O nosso tratamento também é 10 vezes mais barato aí para você acabar com esse problema de maneira séria, tá? Então fica aí o recado, para de sofrer com uma coisa que tem solução. Deva, mensagem final, estamos encerrando aí, quero agradecer a sua presença. Se quiser deixar uma mensagem para quem tá assistindo, que tá enfrentando algum desafio aí na sua vida amorosa, sentimental e pessoal, o microfone tá aberto.
Quero falar principalmente para os casais. Se permitam expandir esse conhecimento, explorar, né, toda a sexualidade de vocês, né? E outra reflexão que eu quero trazer aqui, Diego, a gente falou muito sobre a importância, né, da sexualidade, seja para a pessoa de forma individual, para o autoconhecimento, seja para dentro da relação, né, como traz benefícios para disfunções, para falta de libido. Então, quão importante que é, né, a sexualidade e investir em autoconhecimento. Então, o que eu quero deixar aqui como reflexão, quando foi a última vez que você investiu em autoconhecimento para a sua sexualidade? A gente sabe e falou aqui das importâncias. Então, às vezes a gente deixa para segundo plano, terceiro plano, o que é fundamental para a nossa vida. Então, eu te convido agora para dar esse primeiro passo e investir no teu autoconhecimento e autodesenvolvimento na área da sexualidade. Você pode iniciar hoje já. É isso, né? Uma mente que se expande jamais retorna ao seu tamanho original, como eu sempre abro, parafraseando Albert Einstein aqui. Muito obrigado, Devadaia. Fico feliz em ver que você tá bem recuperada, né? Graças a Deus. É isso, em breve teremos mais podcast com a Devadaia. A gente se vê num próximo vídeo, num próximo podcast. É sempre muito importante a sua presença aqui. Lembra de se inscrever, deixar seu like se você ainda não for inscrito. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você, certo? Forte abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.